De todos os personagens que se encontram em Wano, um dos que possui o destino mais incerto é o Marco. O homem que já foi o capitão dos piratas do Barba Branca hoje se encontra em uma situação peculiar. A Fênix exerce um papel fundamental na Guerra de Onigashima, cumprindo a vontade de Ace de libertar Wano e contribuindo para o sonho de seu amigo Oden. Mas suas últimas aparições, onde ele lembra com afeto das memórias de seu pai e abre as alas do palco principal para as estrelas da nova geração, podem ser sinais. Sinais de que seu papel na obra pode estar chegando ao fim, para logo recomeçar. A Fênix é um dos seres mitológicos mais famosos do mundo, possuindo várias versões de sua lenda em diversas culturas: grega, romana, egípcia, árabe, chinesa, japonesa e por aí vai. E todas elas possuem um simbolismo e uma característica muito forte em comum, que é, quando a Fênix morre, ela renasce das cinzas como um filhote, vivendo um eterno ciclo de fim e recomeço. Então, baseado na lenda da Fênix e seus conceitos, a gente vai avaliar como o Marco pode ser o primeiro e o único usuário de todos os tempos da Fruta da Fênix. Isso pode ser revelado ainda no arco de Wano e tem uma relação muito forte com o amanhecer. Não esquece que eu sou o Lip e claro de deixar aquele like se você ainda não deixou o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vídeos diários de One Piece aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. E pera aí rapidamente, só pra comentar uma coisa rapidinho, tá? Você pode ver que eu tô até com outra roupa, por quê? Assim que eu tive esse vídeo completo aqui, já editado, pronto pra postar, eu percebi que eu tenho também outra possibilidade, tá? Outra maneira para que o Oda possa usar o Marco e revelar essa questão do seu renascimento, uma maneira que seria muito mais singela e totalmente eficaz. Então, para não quebrar a linha de raciocínio dessa teoria, eu vou mencionar isso lá no final do vídeo. E cara, se o Oda fizer isso, eu particularmente acho que vai ser sensacional. Capítulo 1: A Lenda da Fênix. No Antigo Egito, essa lenda nasce através da crença da divindade Bennu, uma criatura lendária que possui a forma de uma ave extinta, a garça de Heron. Quando Bennu sente que sua morte está se aproximando, ele monta um ninho com incenso e ervas aromáticas para ser incinerada pelos raios de sol. E aqui começam os paralelos com o Marco. Marco gastou muita energia na guerra, como ao usar o fogo para curar diversos aliados, e também sofreu muito dano não só ao enfrentar Big Mom, mas principalmente ao segurar ao mesmo tempo e sozinho as duas calamidades Queen e King. É notável que após isso ele se encontra em um estado bem esgotado, mas mesmo assim continua a exercer algumas funções mais básicas no campo de batalha, como introduzir Zoro e Sanji ao combate e levar Izo até o Kiku. A gente pode ver que ele tá num momento muito emotivo. Marco já lembrou duas vezes da época em que vivia no Mobb Dick, no momento em que o Ace pede ajuda para libertar o país de Wano e as histórias contadas por Barba Branca sobre os Lunários. E além disso, o Oda já deixou claro que nesse momento da sua vida, o Marco não tá com muitos objetivos, ele não tá com um grande propósito. Após sua derrota pro Barba Negra, o Marco voltou para Ilha Sphinx, onde trabalhou como médico e fez questão de manter a única herança de Barba Branca viva. E como foi dito no capítulo 909, além de curar a população, ele também protege o local no caso de Edward Weevil, o suposto filho de Newgate, descobrir a ilha, né, e decidir pegar toda a sua, entre aspas, herança. Então ele vive uma vida pacata ali, né, totalmente justa, curando os habitantes, exercendo um papel importante para aquela tripulação, mas aquilo não parece completar ele. E quando ele viu a possibilidade, né, de desempenhar um papel mais relevante para o mundo, que aparentemente o preenche mais, ele foi lá e fez, se juntando à Guerra de Onigashima. Então lá em Sphinx, a gente viu que o Marco estava fragilizado, que as lembranças de Edward Newgate ainda afligem seu coração e provavelmente vão continuar a afligir, afinal, Edward Newgate era seu pai e por isso ele estava ali cuidando da herança dele. Mas há alguns anos, Marco e Izo prometeram a Ace que um dia libertariam Wano e agora eles estão cumprindo essa promessa, ajudando o irmão mais novo de Ace e testemunhando o nascer de um novo rei dos piratas. O que o Marco tá vendo nesse momento é o alvorecer de uma nova era que começa agora e deixa pra trás a dos Yonkou, a qual ele mesmo fazia parte.
É muito provável que o arco de Wano termine com o tão aguardado amanhecer, com os raios de sol se projetando pelo país, cumprindo a promessa há muito estabelecida. E isso te faz lembrar alguma coisa que eu já mencionei nesse vídeo? Assim como a lendária ave Ben-Nu, as ações de Marco parecem indicar que seu tempo já passou, que sua vinda a essa guerra é um grito para realizar sua promessa, e quando os raios de sol vierem com o amanhecer, assim como Ben-Nu, Marco encontrará seu fim. Mas esse momento não precisa ser interpretado como melancólico ou triste, porque a Lenda da Fênix representa a morte como uma renovação da vida, mantendo algo muito mais importante que o corpo vivo, mantendo a própria esperança, o recomeço. Por isso que na Grécia Antiga esse poderoso ser foi utilizado em muitos templos para representar o divino, além de sua imagem sempre estar relacionada ao sol, alvo também de muitas interpretações em One Piece. Na obra, o sol se torna um símbolo de adoração, com o deus Nika, deus do sol, e também com a abertura das fronteiras de Wano, especulada há 20 anos, que envolve a aparição de Joy Boy e o amanhecer do novo mundo. Com a morte de Marco, a gente tem mais um significado para tudo isso. A derrota de dois poderosos Yonkous que viveram na época do Rei dos Piratas, a ascensão de 3 membros da pior geração, a libertação das fronteiras de Wano e a chegada de Joy Boy junto com o amanhecer. Somado a tudo isso, a passagem dessa Fênix para a morte será, como ele mesmo disse no capítulo 1022, a hora das verdadeiras estrelas entrarem em cena, com o fim de Big Mom, Kaido e Marco, representando respectivamente os piratas da Big Mom, os piratas das feras e os piratas do Barba Branca. A era dos Yonkou finalmente chegará ao fim, abrindo assim as cortinas para a nova geração. Agora com a queda da Big Mom, então, essa temática fica muito mais forte. No capítulo 1039, a gente tem a cena final, o momento em que Kid e Law supostamente fecham a luta, bradando que o fim chegou para a era dos Yonkou. Rimou sem querer, tá? Diga-se de passagem. E essa vai ser uma passagem momentânea, porque analisando ainda mais suas origens, podemos ver o que acontece quando a Fênix morre em sua glória. Ao ser consumida pelo fogo, a Fênix renasce de suas cinzas, e de suas próprias cinzas, o Marco renascerá, o primeiro e único usuário da fruta da Fênix, com um novo nome, com um novo propósito, com uma nova vida. Imagine o Marco em seus últimos momentos, olhando para o céu e dirigindo suas últimas palavras à Barba Branca. Pai, eu fui um bom filho, fazendo um paralelo com as últimas palavras de Edward Newgate para Ace. Então as chamas o consumiriam e das cinzas nasceria uma nova vida. Ao imaginar essa cena do Marco bebê renascendo de suas cinzas ao final do arco de Wano, só resta a gente pensar quantas jornadas ele percorreu, quantos amigos ele fez, quantas vidas o Marco viveu. Por se tratar da fruta da Fênix, que tem como principal característica a ressurreição, é possível que o Marco viva eternamente num ciclo de fim e recomeço, mas claro, nunca se lembrando de suas vidas passadas, mas sempre nascendo com os poderes da Fênix, desde a primeira vez que consumiu essa fruta até a eternidade. E levando em consideração a essência dessa fruta, isso faz muito sentido. Mas antes de eu levantar a outra possivelmente melhor possibilidade para a Lenda da Fênix, isso tudo que eu falei levanta uma excelente pergunta. Como o Marco, que está sumido no atual momento de Wano e é um figurão, vai encontrar mais um fim? Capítulo 2, Como o Marco morrerá. Então, vamos analisar os cenários possíveis para sua morte e aqueles que podem ser o responsável por tirar sua vida. Big Mom era uma excelente aposta, mas acabou sendo derrotada. Só que ela mesmo disse que o Kid e o Law não fizeram o suficiente para matá-la. Ou seja, dependendo do quão rápida for a sua recuperação, Charlotte Lilin ainda pode aparecer em Wano no arco pós-guerra. Então a coisa pode azedar. Com todos extremamente feridos e exaustos, Marco, a Fênix, com sua capacidade de regeneração muito superior a de todos na região, seria o principal nome para tentar combater a Yonkou. E dependendo de como esse combate iria se desenvolver, a Fênix tem grandes chances de encontrar seu fim. Outra possibilidade é o Marco ajudar Luffy na luta contra o Kaido. Com o duelo chegando em seu clímax, Kaido pode estar tomando vantagem e logo Luffy se encontrará numa situação muito difícil. Se em algum momento a criatura mais forte do mundo virar o jogo,
Luffy pode precisar da ajuda da Fênix, que nesse momento tá sumido aí por Onigashima e com certeza vai desempenhar um papel muito bacana. Juntando as forças, né, os dois poderiam sobressair ao monstruoso Kaido, mas com um enorme custo. Marco daria sua vida para Luffy conquistar a vitória. Talvez o ponto mais contrário a essa ideia, né, é que o Luffy bradou para Yamato que agora a sua luta seria 1x1 lendário contra o Kaido e que ele venceria sozinho. Mas cara, quem sabe o combate não fica muito mais difícil do que ele imagina. A CP0 também pode ser responsável por essa fatalidade. Determinados a capturar a Nico Robin, né, a gente vê que eles estão ali distribuindo golpes letais e derrubando personagens importantes em off-screen, como por exemplo o Drake. Né? Para uma dupla tão forte, faria sentido que o Marco lutasse contra eles tentando impedir seu avanço enquanto ganha tempo para os Mugiwaras. Mas, com exaustão e as feridas causadas na guerra, Marco pode estar diante de seus últimos inimigos. E outra possibilidade é provavelmente o maior algoz de sua vida, Barba Negra. O seguinte cenário me lembra muito o que eu descrevi em um vídeo antigo, né? Nele, o Barba Negra chegaria em um ano após a guerra para fazer a famosa Feira da Fruta, onde todos estão feridos e exaustos, sem força para lutar. Marco seria o principal a se opor ao pirata, né? Tanto pelo seu ódio acumulado contra o mesmo, como também devido à sua rápida recuperação. E assim como ocorrido na Guerra da Revanche, Marco seria derrotado, mas dessa vez encontraria a morte nas mãos de Barba Negra. A grande diferença dessa hipótese para apresentada no outro vídeo é que nessa o Barba Negra não rouba a fruta do Marco, porque ele renasceria como um bebê. Na outra versão, o Barba Negra sai de Wano como uma fênix de chamas negras trevosa, soltando terremotos com o bater de suas asas. Isso, mano, pra mim é a definição do hype, ia ser uma coisa de louco e incrível. Mas voltando aqui pra esse vídeo, né, apontadas essas possibilidades, vamos agora então, né, pra conclusão da Lenda da Fênix e como Oda pode representar isso de uma maneira bem diferenciada. Capítulo 3, A Lenda da Fênix, Marco. A ideia de perder o Marco me aflige um pouco, porque ele é um personagem que eu gosto muito. Então, em meio a esse sentimento, eu percebi que o Oda, como ele bem gosta de fazer, pode dar sua própria interpretação para a Lenda da Fênix de uma maneira a carregar muito simbolismo e ser totalmente poderosa. E é como eu mencionei nesse vídeo, se Marco encontrar seu recomeço em Wano, esse momento não precisa ser interpretado como melancólico ou triste, porque a Lenda da Fênix representa a morte como uma renovação da vida, mantendo algo muito mais importante que o corpo vivo, mantendo a própria esperança, mantendo o recomeço. Como eu também disse durante o vídeo, o Marco vivendo em Sphinx parece não ter grandes objetivos. Parece que o Marco não tem mais um grande propósito para viver. E isso é motivo suficiente para ele encontrar seu fim, para ele encontrar a morte. Eu, particularmente, acredito que isso é motivo suficiente para ele encontrar seu recomeço, para ele encontrar seu renascimento, mas não de maneira concreta, e sim de maneira metafórica. Assim como a lenda de Ben-Nu que renasce ao ser incinerada pelos raios de sol, Marco renasceria ao ser banhado pela luz do amanhecer, ao ver as fronteiras de Wano se abrindo e uma nova era nascendo diante de seus olhos. Um novo propósito floresceria em Marco, um novo sonho tomaria forma. E esse, sem que sua vida precisasse ser tirada, seria o fim e o recomeço da Fênix. Das suas cinzas simbólicas do seu momento soturno, Marco arderia em chamas da vida que queimariam por toda a eternidade. Dessa forma, sem precisar perder sua vida, o Marco teria um novo mundo pela frente, uma nova vida, uma nova perspectiva para o seu futuro. Isso é de fato, um renascimento, um recomeço. E pra mim seria lindo demais, seria muito bonito se Eiichiro Oda representasse a Lenda da Fênix dessa forma, dando a sua interpretação, mas dizendo que a gente pode renascer, que a gente pode ter um recomeço sem precisar de uma nova vida. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, Não esquece de deixar aquele like e se inscrever também no canal se você ainda não é inscrito. Eu gosto demais dessa interpretação final, mas também consigo imaginar muito bem, o caso ali do Marco realmente morrer e renascer como um bebê. Tem gente que fala que ele pode acabar entrando como um aprendiz no bando dos chapéus de palha, mas quem é que ficaria responsável por cuidar de um bebê ali? O Frank? O Jinbe?
A Robin? Vai saber. Então tamo junto, muito obrigado mais uma vez por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas, exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Ó, e sobre aquela interrupção que eu fiz no início do vídeo, a minha ideia é a seguinte, tá? Quando a gente entrasse no flashback do século perdido, ia ter um personagem lá, mano, sei lá o nome dele, Rodolfo, Leopoldo, qualquer nome. Só que ele seria a imagem e a semelhança do Marco e teria a fruta da Fênix. Cara, eu acho que assim, o Oda não ia nem precisar mostrar mais nada pra revelar que sim, né? O Marco vive em ciclos eternos de renascimento. Só de ter um personagem naquela época, que é a cara do Marco, que tem o cabelo de abacaxi do Marco, e é como o Marco é, né, no seu sentido físico, a gente vai entender tudo só com a existência desse personagem, sem que o Oda precise dizer nada pra gente, porque já tá mostrado. Seria um excelentíssimo show don't tell, e eu acho que o Oda poderia muito bem seguir por algo nesse sentido. O Marco basicamente renasce sempre que morre, com a mesma aparência, com o mesmo cabelo de abacaxi, só que com outro nome, com outro propósito e com outra vida. Então eu acho que o Oda pode muito bem seguir por um caminho assim, e seria extremamente legal, pelo menos ao meu ver, e obviamente quero saber a sua opinião sobre tudo dito nesse vídeo, tá? Deixe nos comentários, gosta da ideia do Marco bebê? Odeia a ideia do Marco bebê? Tem esses polos aí, a gente pode conversar e discutir bastante sobre isso, então deixa aí o seu comentário e muito obrigado por me acompanhar até aqui, é nóis! E como a Trolling Animation adora dar spoiler de coisa que ainda vai vir no mangá, quem sabe esse Marco chorando na nova abertura não seja o indício de algo.